Rapaziada, eu sei que você está acompanhando as coisas aí do Toffoli, do Lula e tudo mais, mas uma coisa pode acontecer essa semana, entre essa semana e a próxima, que pode ter uma repercussão absurda. E um desses pontos eu acho que ninguém está falando e a gente precisa trazer isso aqui. Se você ficou aí nas redes sociais no final de semana, ou até hoje aí pela manhã, viu que muitos dos comentaristas, incluindo aí o pessoal que já se mostrou pró-governo no passado, Globo News, UOL, começou um ataque ao Toffoli, um ataque ao governo, um ataque ao Moraes, tudo envolvendo aí a questão do Banco Master. E aí saiu nesse final de semana em portais como esse, que outrora defendiam, dizendo que informações, aquele famoso fonte, né? Temos fontes que dizem que o Lula se reuniu com membros apoiadores, com pessoas de vários círculos políticos, para dizer que, de repente, era o momento do Toffoli deixar o STF, abandonar tudo isso, porque quanto mais tempo ele continuar lá, mais isso vai ferindo o governo e vai gerando problemas. Mano Walter, a gente tem um vídeo aqui sobre isso do Pedro Deirro, eu acho que é assim que fala o nome dele, é um vídeo muito bom. Eu ia pegar um vídeo do Metrópolis, quando eles se envolveram ali na questão do sítio não, gente, desculpa, do resort, do Dias Toffoli, mas eu vou botar esse vídeo que eu achei ele mais completo para a gente poder entender que ninguém mais duvida, nem o próprio Lula, segundo as fontes aí dessa rapaziada, que nem o próprio Lula já duvida dessas coisas e no fim das contas eles querem cortar a mão para salvar o braço, imaginando que derrubou o Toffoli, pelo menos isso para de respingar na gente. Então a reflexão que eu quero levantar é justamente que a gente talvez ache bom se o Toffoli renunciar, se acontecer alguma coisa, só que se ninguém fizer nada, se a direita brasileira não se manifestar e efetivamente ele não sair, mas ser saído, né, ser retirado do cargo, é o Brasil que sai perdendo. Tô levantando a bola. Mas vamos assistir esse vídeo aqui, daqui a pouco eu vou passar para os nossos comentaristas e eu quero ouvir o que você pensa sobre isso. O que você acha? Se ele sair por livre e espontânea vontade, alguma lição vai ter sido aprendida com isso? Bom, Mano Walter. Fui no resort do Toffoli e descobri uma bomba que pode abalar a República. Em dezembro de 23, o ministro Dias Toffoli livrou a JBS de uma multa de 10 bilhões de reais aplicada pela Lava Jato. Logo após a decisão, o advogado Paulo Barbosa, ligado à JBS, começou a investir no resort Itanhaém, que foi fundado pelo primo do Toffoli com grande participação societária dos irmãos do ministro. Porém, funcionários afirmam que, na verdade, o dono do resort é o juiz do Supremo. Agora eu vou revelar o que o Brasil ainda não sabe. No dia da compra pelo advogado da JBS, os documentos mostram que o valor do hotel foi aumentado de 16 para 29 milhões de reais. Isso quase que dobraria o valor que o primo do Toffoli, sócio do resort, receberia pela venda. Guarde esse número, 29 milhões de reais. Segundo nos foi revelado por diversas fontes locais, um pouco depois desse fato, o advogado da JBS teria comprado um terreno vazio no entorno do resort por 27 milhões de reais, pagando quase o mesmo valor de um resort com todo esse luxo aqui. Essa tese também é sustentada pela compra de outro terreno vazio nas proximidades, adquirido por 14 milhões de reais, valor acima do preço de mercado, conforme mostra essa escritura que descobrimos. Segundo nos revelaram diversas fontes locais que teriam tido acesso ao projeto, a finalidade desses terrenos seria a construção de um mega cassino na região, o que inclusive justifica e explica a matéria do Metrópolis, que revelou que havia um aeroporto sendo construído na região. Enquanto tudo isso acontecia, Paulo Barbosa ficou muito amigo do prefeito de Ribeirão Claro, a cidade do resort. Olha aqui os dois juntos nessa foto. De acordo com o que descobrimos, ele teria feito várias doações para o município, como por exemplo esse caminhão aqui, e mantido uma vida de luxo para o prefeito, com direito a viagem de jatinho e festas em outros estados. Até hoje, a imprensa nunca tinha conseguido mostrar o rosto de Paulo Barbosa, mas nós conseguimos. Preciso da sua ajuda. Esse rosto aqui precisa ficar famoso, o Brasil inteiro precisa conhecer essa cara. Encontramos outras bombas sobre esse caso que ainda não podem ser reveladas porque estamos apurando os documentos. Por isso eu peço que você siga o perfil para acompanhar o desenrolar desse escândalo. Vem mais coisa por aí. Fui no resort. É isso, cara, dada como quase certa a saída do Toffoli, pô, se ele sai
por conta própria, sem o movimento da direita, sem qualquer tipo de punição, alguma lição terá sido aprendida com relação a isso? Ou todo mundo vai se salvar e algumas pessoas vão ficar felizes, dizendo, pô, pelo menos o Toffoli não tá mais lá. O que você acha, Carcará? Vimos aí atualizações do caso. Precisa dizer mais alguma coisa? Tá tudo ali, gente. Vamos lá, meu amigo Eric. Vou responder sobre o Toffoli, a minha visão. Isso aí que o camarada está falando aí, para mim, é muito pouco na frente do que eu visualizo. Mas eu vou responder primeiramente aqui a um camarada chamado Marinho Henrique Martinez de Oliveira. Ele fez uma pergunta, ele mandou um superchat e perguntou, Carcará, após Venezuela, o ataque do Trump na Venezuela, em faixa de Gaza, qual será o próximo alvo? Vamos corrigir aqui a fala do meu amigo. Obrigado aí pelo superchat. Os Estados Unidos não atacou a faixa de Gaza, tá, meu amigo? A guerra foi entre Israel e o Irã, através dos seus proxies, que é Hezbollah e o outro grupo terrorista lá do Oriente Médio, tá bom? Vizinho a Israel, o Hamas. Quanto à Venezuela, foi uma incursão, durou 4 horas, durou, aliás, 1 hora e alguma coisa, entrou e saiu, ponto. Não teve ataque também, tipo uma guerra, teve uma pequena incursão com apoio de fogo e pronto. Na minha opinião, tá, ô camarada Marinho, o americano tem que neutralizar o Irã. Por quê? Ele tem que libertar o povo iraniano, não adianta o cara pirar com o americano, pirar comigo, quem está sofrendo é o povo iraniano, não sou eu, não é ninguém que está aqui no chat aqui contra o Trump ou a favor do Ayatollah. O povo está sofrendo, principalmente as mulheres que são humilhadas, espancadas, porque usa aquele uniforme todo coberto no corpo, só deixa o olho para o lado de fora e se tirar, entra na porrada, e a regra duríssima com as mulheres, tá bom? Então, na minha opinião, a ação tem que ser em cima do Irã e ato contínuo em cima de Cuba. Cuba não vai ser conflito militar, porque a Cuba não tem mais exército, não tem mais porra nenhuma. Ele está fazendo a pressão ali, quebrando o sistema circulatório, que é o quê? Dinheiro e o petróleo, que é que faz as veias do sistema funcionar. No Irã, não. No Irã já é um caso militar mesmo, que tem que atacar pesado as estruturas, tá bom? Então, a minha pedida seria, Cuba, ele acelerar a pressão sobre Cuba, que sempre exala o emprego militar, porque não vai ter necessidade disso, para salvar o povo cubano. Não é porque tem que destruir nada não, tá, senhor? É porque o povo cubano é um povo maravilhoso e precisa ser liberto. E os iranianos, idem, eles precisam ser libertos. Então, essa é a minha pedida. Irã primeiro e Cuba, ou simultaneamente, que seria show de bola. E Gaza é reconstrução e o americano não atacou nada em Gaza, tá bom? Agora vamos lá, o Toffoli, meu amigo Eric. O que está acontecendo? É um fenômeno que a gente chama bypass. O que é bypass? Você apresenta um amigo para uma pessoa e aquele cara começa a te jogar para trás, fica mais esperto do que você, quer tomar teu lugar, ele atrapalha o teu negócio. É o caso do Toffoli. O Toffoli era um advogado de corredor lá do PT, do sindicato, alguma coisa assim, e o Lula, pô, esse cara é gente boa, esse boy aí. Ele é advogado, ele não é doutor, não é pós-graduado, não é professor, não é nada. É só um advogado normal que sabe a documentação e sabe como é que funciona aqui o nosso sindicato aqui, que o PT é o sindicato, né? E botou o cara para ser o quê? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Em lá, chegando, ele aprendeu a fazer as conectividades e aprender com os mais antigos que já estavam lá, como é que recebe um dinheirinho. Bota a esposa para montar o escritório, o amigo do presidente também fica amigo dele, e ele começou a fazer negócio por fora, pô. Ou seja, ele é o amigo do amigo. E o Lula é amigo do cara, entendeu? E ele é amigo do Lula. Ah, o Lula, peraí, cara, esse cara já pegou o amigo do amigo, agora pegou o meu amigo e me atropelou, passou para o nível superior, fazendo negócio com o banco, caralho. E o Lula ficou para trás, pô. O Lula tá puto. Peraí, meu irmão, quem faz essa porra sou eu, não é você, não. Aí virou gangue esse negócio, cara. Ele quer guerra de gangue. Aí ele quer tirar o Toffoli. E o que é que ele fez? Expôs o Toffoli usando os meios de comunicações abertas. E falou assim, ó, precisamos tirar o Toffoli. Isso é uma mensagem para quem? Para oposição. Porque quando vier o impeachment, ele está dando recado que ele vai colar com a oposição para tirar o Toffoli. Isso é pegadinha.
A oposição não pode derrubar o Toffoli agora. O Toffoli tem que ficar. Porque se o Toffoli sair, ele vai colocar 2 juízes no Supremo. Ele vai colocar o AGU e vai colocar o ex-presidente do Senado, o Dom Ratão lá. Entenderam que a ideia dele? Ele quer tirar um e colocar 2. Então, o que é que a oposição tem que fazer? Negativo. Não vai ter impeachment dele, não. Vamos investigar e se ele sair, vai sair por crime cometido ou delito, mas não porque o Lula quer no tempo que ele quer. Entendeu, senhor? O Lula, rapaz, é muito esperto. Ou seja, usou o cara, agora falou assim, ó, meu irmão, o teu serviço já acabou, pode ir embora. Fizeram isso com o Barroso. Logo, logo vai ter outro e outros. É assim que funciona o sistema. É isso aí, pessoal. É isso, Carcará. Comandante Vilas Boas. E quero ouvir você também no chat. Tô vendo aqui que o pessoal tá dizendo, é isso, o cara quer tirar um e botar outro, mas eu quero ouvir mais pessoas aqui para entender se o pessoal tá pensando dessa forma também, ou se no fim das contas o pessoal acha que é melhor que o Toffoli saia de bom grado e evite maiores problemas. Quero te ouvir aqui no chat. Comandante Vilas Boas. Eric, eu acho que é um pouco de tudo, né? Pegar um pouco do que o Carcará falou, né? O Lula, ele é um mestre dessa jogada política, né? Então, uma coisa que tem pouca gente comentando, mas o Carcará acabou de falar, ele faria uma jogada de mestre, né? Se ele conseguisse, de alguma forma, ou não pelo impeachment, que eu acho muito difícil acontecer, mas ele forçar uma saída conversada com o Dias Toffoli, ele abre a segunda vaga para o STF, e aí ele resolve uma situação para ele extremamente importante, que é a questão mal acertada com o PSD do Kassab em torno da indicação do Rodrigo Pacheco, né, para o STF, né, na frente daquela confusão que gerou do Messias. Lembrando que o Messias nem passou pela sabatina. Então, se ele costurar alguma situação que envolva isso, que não envolva impeachment, obviamente, que acho que isso não vai acontecer, o processo é demorado, isso tem que ser para agora, é para essa semana, para outras, mais tardar, ele vai conseguir abrir essa possibilidade, e aí no ano eleitoral, 2026, ele faz um enorme agrado e faz-se confabula com o famoso Centrão. Então, eu acho que a jogada está bastante em torno disso também. O que está em torno disso são coisas que fogem desse pacto republicano brasileiro, né? O STF, né, o judiciário, ele é tão mestre em dizer de soberania e autonomia entre os poderes, mas agora, quando interessa ao presidente Lula, ao executivo, a gente vê uma influência, uma tentativa de intervenção direta dentro do STF, dentro de um inquérito que está na mão de um juiz que, concordo contigo, Eric, para salvar o braço, ele vai cortar a mão. Ou essa é uma das saídas possíveis. E por que a gente está dizendo isso? Porque reuniões aconteceram no final de semana e no dia de hoje que estão fora da agenda, né? Da agenda do presidente da República, principalmente. Então, foi divulgado aí nos canais de mídia que o presidente Lula, fora de agenda publicamente conhecida, se reuniu com Daniel Varcaro, dentro do período já das investigações, e com o presidente do Banco Central, seu Galípolo, para conversar alguma coisa. O quê? Não se sabe. Ao mesmo tempo, no dia de ontem ou de hoje, parece que houve uma reunião também do presidente Lula com seu Dias Toffoli e com seu Fernando Haddad. Ou seja, provavelmente eles estão costurando a saída do presidente Dias Toffoli ou uma saída alternativa. Que saída alternativa seria essa? Seria que o presidente, o dono do caso, o ministro Dias Toffoli, devolvesse o caso para a primeira instância, que de lá não deveria ter saído nunca, que ele trouxe para o Supremo Tribunal Federal com uma desculpa inconstitucional, na minha opinião, que haveriam congressistas envolvidos. Isso foi o primeiro dos atropelos inconstitucionais, dos abusos, das inconstitucionalidades que a gente viu só nesse caso. Mas entende-se que o governo, o executivo em ano eleitoral, está entendendo que o caldo disso, a conta dessa confusão arrumada no judiciário, pode respingar nos seus planos da reeleição. E aí, meu amigo, quando a água bate na bunda, as coisas começam a acontecer nesse governo. Então, o governo parece estar desesperado, o STF também parece estar desesperado, porque, por sua culpa, quando deixou de ser uma corte técnica judiciária,
se transformou numa corte política, ela logicamente entrou para a esfera política, com seus ônus e com seus bônus. Foram fazer aquilo justamente que nenhum poder judiciário deveria estar fazendo. Mas nesse arranjo republicano nacional, onde a gente vê abuso, inconstitucionalidade, todo o amplo arquivo, né, de artimanhas utilizadas, quando são favoráveis ao quem está no governo, parecem ser utilizadas. Como qualquer coisa, quando qualquer coisa parece vir contra os que estão no poder, as luzes acendem vermelhas e alguma ação parece ser tomada. Então, é uma confusão inconstitucional do que o Brasil está vivendo. A gente vê aqui uma justiça jogada na lama, onde a gente vê denúncias, né? Só para lembrar, o PL das fake news, o inquérito das fake news de 2018, que se arrasta até hoje, ele começou justamente em torno das denúncias contra o ministro Dias Toffoli recebendo propina da Odebrecht. E logo, ato contínuo, o ministro Alexandre de Moraes decretou o inquérito das fake news que se arrasta até hoje. Ou seja, estão tentando esconder tudo isso e justificando tudo isso em torno de um escudo que eles teimam em clamar como democracia, em soberania, em democracia, em ataques, mas que todo mundo vem falando justamente o contrário disso. E qualquer um que acusava esses desmandos, essas impropriedades jurídicas, automaticamente era rotulado como golpista, como de extrema direita, como radical e por aí vai. Acontece que parece que a gente está chegando próximo ao fundo do poço e o sistema começa a mostrar suas garras. Mas como o sistema é vil, como você falou, Eric, ele vai cortar a mão para poupar o braço. E isso se não tirar o braço inteiro para poupar o corpo. E assim a gente caminha nessa confusão. Muito bom, comandante. Júlio Roque, também quero te ouvir aí sobre o caso. Bem, Eric, eu vejo muitos temas acadêmicos, muitas dissertações, muitos documentos, muitos nomes, e a solução é simples. É simplesmente prender quem cometeu o crime. Como disse um grande amigo que está aqui ao meu lado, impeachment para esses caras é prêmio. Eles vão ser impeachmentados, vão ficar gozando do bom e do melhor em suas casas, com salários exorbitantes e ainda com a pratinha que roubou, né, no bolso. Então, nós estamos falando de um prêmio. Se não fizer como o Bukele fez, de prender todo mundo, de ter uma... Porque quando você prende o primeiro, né, desses grandes peixes, aí sim você vê o que é delação premiada, porque essa delação vai atingir níveis estratosféricos, é capaz de Brasília 70% ir para a cadeia, e aí sim você vai entender como funciona uma transformação de um país. É assim que as coisas devem funcionar. Cometeu crime, vai para a cadeia. Mas o que eu estou vendo são milhares de jornais, milhares de páginas, várias coisas repercutindo sobre o assunto, tentando encontrar uma solução, faça isso, faça aquilo, que não vai adiantar de nada. E como disse esse grande amigo aqui, eles não estão nem aí para isso. Essa é a verdadeira verdade. Se não tiver algo contundente, as coisas continuarão do mesmo jeito, né? Pessoas vão ser premiadas em ficar em casa, aposentados recebendo rios de dinheiro, e outros entrarão no lugar que fazem parte dos cupinchas. Então é só uma troca. É como vai acontecer aqui logo depois aqui da parte de geopolítica, na parte de segurança pública. Você elimina um bandido, tem mais 3 na fila para ocupar aquele lugar. Brasília não está diferente, né? Então, só uma grande revolução, só um grande número de cadeia e em grandes autoridades envolvidas, aí sim você vai ver a jeripoca piar. Do contrário, vai continuar na mesmice, aquele país que vive dos maiores impostos do planeta e ainda somos roubados na cara de pau, Eric.